Olá, tudo bem? Vamos continuar então? Hoje nós vamos falar de inequação produto e na próxima página aqui temos uma inequação quociente. Aqui, para te dar mais ou menos um contexto, para entender, é bem simples até. Se você for olhar aqui a expressão que está escrita, nessa expressão que está escrita, eu quero valores que sejam maiores do que zero, portanto, valores que sejam positivos. Então, o que ele está pedindo é o seguinte: um número que será multiplicado por outro tem que dar valor sempre positivo, por isso que se tornou uma inequação. Bem, do que você conhece aqui na essência, quando que um número multiplicado por outro ele é positivo? Isso acontece se o resultado desse número com esse for positivo e positivo, ou se esse número tiver valor negativo e esse valor negativo. Ok, porque menos com menos vira mais, é um número positivo. Se eu tiver um número negativo e outro positivo, vai dar menos. E aí, assim, não atende o que ele está querendo. Então, assim, a rigor é isso. É você encontrar quais são os valores de x que vão tornar essa sentença que você está vendo sempre com valor positivo. Beleza. Você pode fazer isso fazendo tentativas? Pode. É o recomendado? Não. Porque aqui podem existir infinitos valores que atendem a isso. E a matemática se preocupa nesse ponto, encontrar todos os valores que atendem à situação. Então, a rigor é isso. Na inequação produto tem a sua forma de fazer. Na inequação quociente também você vai perceber que de 80% a 90% delas, a forma de fazer é a mesma coisa. Na inequação quociente que você precisa ter um pequeno cuidado. E quando chegar na hora, a gente fala sobre, tá? Vamos começar então pela inequação produto. E antes de mais nada, eu te oriento o seguinte. Você que está aqui assistindo a essa aula, você tem que estar sabendo bem a parte de estudo do sinal de função. Aparentemente, você não está vendo funções, mas nós vamos tratar isso como se fossem funções, tá? E o estudo de sinais da função é a parte vital para você entender a parte das inequações de primeiro grau, certo? Então, vamos aqui. É como, então, se nesse momento a gente pensasse assim. Aqui fosse uma função f e aqui uma função g. Essas duas expressões. E o que eu estou buscando, então, é quando que uma multiplicação de uma função f por uma função g tem valores apenas positivos. Isso a gente viu no estudo de sinais. Quando a gente olha para as funções, a gente sabe agora onde ela fica positiva e onde ela fica negativo, onde ela tem sinal igual a zero, que é o zero da função. Então, acompanhe os passos. Nesse primeiro momento, eu peço que você que está aí vendo a aula, que você apenas acompanhe. Acompanhe o que eu estou fazendo. Num segundo momento, você volta o vídeo, acompanha, faça junto comigo. E num terceiro momento, você pegue para fazer sozinho, tá? Que aí fica mais fácil para você entender. E entender isso aqui de primeira, por vezes, de primeira vez assim, na primeira vez que se observa, por vezes pode parecer um pouco, até meio complicado, mas não é. É tranquilo. Sempre siga os mesmos passos que você vai chegar lá. Tem uma novidade no final. Então é o seguinte. Eu tenho, então, que esse pedaço eu vou chamar de uma função f do tipo menos 2x mais 1. E aqui eu vou ter também uma função g, que vai ser 3x menos 6. Se eu quero fazer estudo de sinal de função, eu preciso analisar o gráfico. Então, mas é aquela análise de um esboço mais simples, não é isso? Quem viu as aulas, se você não viu, volte no vídeo lá e assista, porque é parte essencial. Então, aqui, vamos fazer o esboço do gráfico da função f e o esboço do gráfico da função g, só para fazer o estudo dos sinais. Estudo dos sinais, a gente também segue alguns passos, não é isso? Primeiro, eu vejo se a função é crescente ou decrescente. Então, aqui nós vamos ter, na função f, ela é uma função decrescente. Então, eu vou ter uma reta inclinada para a esquerda. A função g, por sua vez, é uma função crescente. Ela tem no gráfico, então, uma reta inclinada para a direita. E agora, eu só preciso observar onde fica o zero dessas funções
para eu poder marcar esse ponto. E esse ponto aqui, que são os pontos onde zeram a função, a raiz. Então, na função f, para fazer raiz, é menos 2x mais 1 igual a 0. Eu vou ter 2x igual a 1 e x igual a 1 meio. Então, esse ponto aqui é 1 meio. Na função g, eu tenho 3x menos 6 igual a 0. 3x igual a 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui é 2. Lembrando que aqui a gente faz estudo em cima do eixo x. Certo? Então, como vimos em aulas anteriores, com os gráficos já feitos e os zeros marcados, agora a gente faz o estudo, que é uma parte simples, né? Para dizer a parte mais simples da história. Aqui, nessa parte de cima, fica tudo positivo. E nessa parte de baixo, nessa função f, fica negativo. Na função g, essa é a parte onde a função fica positiva. E essa é a parte onde a função fica negativa. Ok, feito o estudo dos sinais das duas funções, agora é que vem a parte para a gente conseguir chegar nas soluções. Essa parte aqui nós fazemos um quadro, chamado assim, ó, quadro de soluções. Nesse quadro, eu te oriento a você fazer assim de início. Observe aqui. E você vai ter que lembrar dos intervalos, que nós já estudamos anteriormente. Quais foram os valores utilizados nas funções como zeros, onde nós marcamos para fazer o estudo? Foi o valor 1 meio, na função f, e o valor 2 na função g. Então, você vem aqui nesse quadro de soluções e na primeira reta que você está vendo, você marca esses valores na ordem crescente. Então, 1 meio e 2. Nas linhas abaixo, uma linha reservada para a função f, uma linha reservada para a função g e a linha da solução, por isso que chama quadro de soluções. E a solução é uma multiplicação. Faz um pontilhado para você marcar esses valores, que são eles que vão dirigir a nossa solução final. E agora você vai observar o seguinte, na função f, vamos olhar a função f primeiro. Na função f, a partir do seu zero, que o número é 1 meio, indo para a direita, tudo fica negativo. Tá aqui o sinal, ó. Indo para a direita, tudo fica positivo. Desculpa, tô trocando os lados, né? Na função f, indo para a direita, tudo é negativo. Indo para a esquerda, tudo é positivo. Assim eu observei aqui estudando sinais. Então, você vai pegar na função f, no número 1 meio, que 1 meio está nesta posição. Vou até mudar de cor aqui para a gente observar melhor. Então, novamente, indo para a direita de 1 meio, as coisas são negativas. 1 meio, então, está aqui. Indo para a direita, eu tenho negativo. Então, negativo, negativo. Ó, à direita de 1 meio. Na função f, tudo é negativo. E à direita fica positivo. Só interessa esse pedaço para a gente ver agora o que é feito do estudo. Então, visto assim, nós vamos agora ver a função g. Na função g, que o gráfico dela está aqui, mais próximo, à direita do número 2, tudo é positivo. E à esquerda do número 2, tudo é negativo. Então, o número 2 está aqui na função g. À direita dele, as coisas ficam positivas. E à esquerda dele, tudo será negativo. Tudo que for para a esquerda, você bota o sinal negativo. Aí, agora, nós estamos prontos a dar a solução. Ou as soluções, melhor dizendo. O que você vai fazer aqui é o seguinte. É você olhar
pedaço por pedaço desse quadro que você acabou de preencher, ó, é você olhar esse pedaço. Depois, vou pintar de cores diferentes para ficar mais simples de você observar. Depois é você pintar esse pedaço. Vou pintar também essa terceira parte aqui, ó. Não tem necessidade, não. É só para você ver no primeiro momento. Então, o que você vai observar agora, para poder fazer a solução, é o que você quer desde o início. O que você quer desde o início está escrito aqui. Está escrito aqui, ó, o que você quer desde o início. O que você quer desde o início é que você tenha valores positivos. Então, quando você vem para o seu quadro de soluções, você tem que procurar onde que na multiplicação entre as funções f e g, você vai ter valores positivos. Por isso que é bom você olhar pedaço por pedaço dentro desse quadro. Então, olhando aqui na primeira parte, como que você chega nisso? É melhor. Como que você chega nisso? Fazendo o jogo de sinais, multiplicando de fato a função f pela função g. Você vai multiplicar os valores. Então, os valores aqui são valores positivos. E aqui você tem valores negativos. Quando você faz esta multiplicação, aí é mais vezes menos. É um joguinho de sinais. Mais vezes menos dá menos. Então, esse pedaço aqui entrega valores negativos. Não é o que eu quero. Quando eu faço, então, menos vezes menos, dá mais. Opa, aqui já tem parte que me interessa. Que me interessa valores positivos. E quando eu faço menos vezes mais, dá menos. Essa parte também não me interessa. Lembrando que lá no início da expressão, ele me pediu que f vezes g fosse positivo, estritamente positivo. A gente fala assim. Então, aqui é 1/2 e aqui é o 2. Onde eu tenho, então, soluções positivas dentro dessa multiplicação? Dentro desse intervalo. Esse é o intervalo de solução. Nós chegamos, então, na resposta do exercício. Para finalizar e ele ficar completamente encerrado, nós temos que analisar as bolinhas. Isso já foi estudado antes, porque vai aparecer o tempo todo, como já foi comentado. Quando você viu o sinal lá no início, que é o sinal dizendo que quer positivo, mas sem igualdade, então sem igualdade com bolinhas abertas. Então, no 1/2 com bolinha aberta e no 2 também com bolinha aberta. Legal, né? Então, é assim que nós fazemos estudo de sinal. Desculpa, estudo de sinal não. É assim que resolvemos uma inequação do tipo quociente. E a solução fica escrita assim: eu estou procurando os valores de x que tornasse aquilo positivo. Então, x pertence aos reais, tal que x, ou melhor, esse aqui fica entre, né? Eu tenho 1/2, x e 2, tudo sem igualdade, porque a bolinha é aberta. Ele pediu sem igualdade desde o início. Então, x fica entre 1/2 e 2. Bacana? Novamente,
O que eu peço para você fazer agora é o seguinte: volte, dê uma pausa agora, volte o vídeo para o início, faça agora essa mesma resolução, fazendo junto comigo, escrevendo junto, para você já ir internalizando os passos. Depois, você volta, escreva numa folha em branco a mesma expressão e faça sozinho. Você chegando até o final, sem erro, conseguindo dar os passos bem, quer dizer que você entendeu, certo? Então, para o vídeo agora e faça isso. Inequação quociente. A inequação quociente, você vai ver que de início ela segue os mesmos passos da inequação produto. Você só precisa tomar um certo cuidado por ser agora uma fração. E quando estudamos domínio, você viu que x faz parte do domínio. Então tem que ter cuidado se há restrições na história. Então, analisando aqui é o seguinte, é pensar numa função f na parte de cima e numa função g na parte de baixo. E eu quero, então, no final das contas, que f dividido por g tenha valores maiores ou iguais a zero. Positivos, mas pode ser zero também. É agora que você tem que ter um certo cuidado, quando você estiver fazendo aqui a inequação quociente. Porque do nosso estudo de domínio de função, que a gente viu antes, aqui na parte de cima, esse número pode ser zero tranquilamente. Nada atrapalha na hora de entrar aí. Então, ok. Porque, ó, tem um símbolo de igual. Eu quero também que, porventura, pode ser zero. Na parte de cima pode ser zero numa função, não tem problema. Agora, no denominador, que é a parte de baixo, eu não posso ter zero. Mesmo que ele peça no final que seja igual a zero. No numerador pode, no denominador não. Então, aqui você ainda tem que ficar ligado com essa pequena particularidade. Então, aqui tem condição de existência. E a primeira coisa que deve ser observada é ela. Então, fazendo a condição de existência, nós temos que 2x menos 1 tem que ter valores diferentes de zero. Isso aqui é estudo de domínio, que já fizemos esse estudo. 2x tem que ser diferente de 1 e x diferente de 1 meio. Então, já na nossa solução, quando você for fazer o quadro de soluções, você tem que observar isso, tá? 1 meio não pode entrar na solução, porque se 1 meio entrar na solução, essa fração deixa de existir. Então, já dito isso, eu vou deixar aqui até bem destacado essa parte, para que nós não esqueçamos dela no final, ó. Deixa isso bem destacado aí. No mais, é o que nós fizemos na inequação produto. Então, é o seguinte. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado. Não, vamos continuar aqui mesmo. Vamos puxar um pouquinho mais para cima. Eu preciso fazer, então, o estudo de sinais das duas funções. Então, vamos lá. Função f, função g. Aqui, para ser um pouco mais rápido, a função f, que é a que está na parte de cima do numerador, ela é crescente, x é positivo. Então, eu tenho uma reta com inclinação para a direita. A função g, que está embaixo, tem x também positivo, 2x é positivo, ela também é crescente. Uma reta inclinada para a direita. Calculando os zeros dessas funções, para marcar, no gráfico eu tenho, na função f, na função f, x mais 1 igual a zero e x igual a menos 1. Então, esse ponto aqui é menos 1. Na função g, 2x menos 1 igual a zero. Isso aqui é para determinar o zero. 2x igual a 1 e x igual a 1 meio. Ok? Mais ou menos certo. Então, seguindo na resolução, aqui fica 1 meio. Aqui em cima positivo, aqui embaixo é negativo. Aqui em cima é positivo, aqui embaixo é negativo. Certo? Então, com isso, nós podemos fazer o quadro de soluções. Vamos a ele. Quando você entende a inequação produto, a inequação quociente já fica bem mais simples, né, de resolver. Então, ó, 1, 2,
3, 4. E assim eu tenho função f, função g, e agora é f dividido por g. E eu quero valores que sejam positivos, né? Maiores ou iguais a zero. O zero aqui também pode. Onde estão os zeros? Menos 1 e 1 meio. Aqui já caiu na ordem. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 1 e 1 meio. E vamos olhar pedaço por pedaço agora, onde as funções ficam positivas ou negativas. Na função f, que é essa primeira, aqui é a função f, aqui é a função g, na função f ela fica positivo à direita do menos 1. Então, à direita do menos 1, na função f, tudo é positivo. Logo, à esquerda fica negativo. Na função g, a direita de 1 meio é positivo. A direita de 1 meio é positivo, logo à esquerda tudo será negativo. E fazendo agora a dança dos joguinhos dos sinais, vamos assim dizer, eu tenho aqui que menos com menos dá mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais. Certo? E o que eu estou querendo lá desde o início é que f sobre g seja maior ou igual a zero. Então, onde ficam os valores positivos? Onde tem sinal positivo, ó. É aqui e aqui também. Legal, porque agora você está nos extremos, é uma outra forma de analisar. Então, aqui é menos 1 meio e nessa parte, desculpa, menos 1 e agora nessa parte menos 1 meio. A questão das bolinhas, bolinhas abertas ou fechadas? Aqui tem sinal de igualdade. Se tem sinal de igualdade, bolinha fechada. Então, bolinha fechada no menos 1 e bolinha fechada no 1 meio. Opa, não pare de ver o vídeo agora. Não pare de ver o vídeo agora. Porque se você colocar as duas bolinhas fechadas, tem um erro aqui. Lembra que lá no início nós estudamos a condição de existência e nela diz que x não pode valer 1 meio. Porque se valer 1 meio, a fração deixa de existir. E aqui você está fechando a bolinha. Quando você fecha a bolinha, você diz que o meio participa da resposta. Então, o que eu faço com esse 1 meio? Abro a bolinha. Opa, vamos voltar aqui. O que eu faço com esse 1 meio? Eu vou abrir a bolinha. Mas, professor, não tem igualdade? Sim, gente, tem igualdade, mas a gente tem que olhar as condições de existência que chegaram antes também, tá? E tem que ser obedecido. Então, no meio, é com bolinha aberta desde o início, que a gente tinha visto que o meio não pode participar da resposta. O número tem que existir, antes da gente saber quem é maior ou menor, certo? Então, assim, chegamos à solução. X pertence aos reais, tá o quê? X é menor ou igual a menos 1, que é essa parte aqui, escrita assim, ou x tem que ser maior que 1 meio, com bolinha aberta. Espero que você tenha entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida que você tenha tido, eu peço primeiro que você reveja esse vídeo. Veja mais uma vez, faça os passos novamente, vai seguindo junto comigo, depois faça os exercícios, ok? E aí você vai conseguir entender melhor. Qualquer coisa, ainda assim, estou nos canais lá disponível para poder sanar as dúvidas que venham porventura aparecer. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês.